Bom, gente, então assim, para nós construirmos, né, ou analisarmos a construção das imagens nesse tipo de espelho, a gente vai definir 4 propriedades que a gente vai ter que usar na hora de fazer a representação gráfica. Tá? Então, a primeira propriedade vale tanto para o espelho côncavo quanto para o convexo, tá? É de que um raio incidido paralelamente ao eixo principal é refletido na direção do foco. Tá? Então, imaginando aqui o nosso espelho, né? Nós temos o eixo principal, o eixo CV, que nós falamos, né? Então, eu estou incidindo paralelo, né, a esse eixo. A hora que ele bate no espelho, esse raio, o raio refletido tem que passar pelo foco. Então, olha aqui, né? Quando eu olho essa imagem aqui, dos raios refletidos, eu tenho a impressão que eu não estou respeitando a propriedade de incidência e reflexão. Mas estou sim, ó, a gente tem que pegar por aqui, ó, raio incidente, o ângulo que ele forma com o espelho, o raio refletido. Tá? No espelho convexo, veja só, o foco, digamos assim, é atrás do espelho. Então, para conseguir respeitar essa primeira propriedade, ó, vem paralelo, refletiu, eu puxo o prolongamento desse raio aqui. Tá? Então, a primeira propriedade está definida. A segunda é o contrário da primeira, porque se eu incidir o raio pelo foco, ele vai refletir de forma paralela. Então, é a inversão dessa relação aqui. Então, passou pelo foco, refletiu paralelo. Tá? No espelho convexo, eu vou ter que fazer o seguinte: o raio incidente é que eu vou prolongar até o foco, tá? Para respeitar a propriedade aqui. Terceira propriedade: se eu incidir um raio de forma que ele passe pelo centro de curvatura, ele vai voltar na mesma propriedade. Tá? É a mesma coisa que eu incidir um raio de luz, digamos assim, perpendicularmente ao espelho. Vai voltar na mesma direção. Raio refletido e incidente tem a mesma inclinação. Nesse caso aqui, né, um retorna para frente do outro. No caso do espelho convexo, a mesma coisa, né? O centro de curvatura está para trás do espelho. Então, o que, que acontece? Eu vou ter que prolongar o raio refletido aqui. Tá? Quarta propriedade é o quê? Um raio incidido no vértice vai refletir de forma simétrica em direção ao eixo principal. Então, aqui a gente percebe bem o princípio de primeira lei da reflexão, né? Onde o ângulo incidente tem que ser igual ao raio refletido. Tá? E, assim, onde que a gente vai usar essas propriedades? Para a construção das imagens nesses espelhos. Tá? Então, a gente precisa usar pelo menos 2 propriedades para poder construir as imagens. Então, olha só, aqui eu tenho um objeto O, certo? E esse objeto ele está emitindo luz em várias direções, obviamente. Mas a gente vai usar pelo menos 2 raios de luz. Tá? Então veja só aqui. Ó. Aqui eu tenho a primeira propriedade, né? Ó, ele vem paralelo e reflete no foco. E outra propriedade é a quarta, né? Ele vem, passa pelo vértice e rebate de forma simétrica. Olha o que aconteceu aqui, gente. Nessa posição aqui, os 2 raios de luz se cruzaram. Eles não se interferem, lembra daquela lei. Mas eles se cruzaram. No espelho, né, isso daqui tem uma característica de formação de imagem. Porque se os raios se encontraram, significa que a imagem se formou. Agora, observem que eu coloquei o objeto antes do centro de curvatura. Eu coloquei ele para trás do centro da nossa esfera. Então, o que essa imagem, como essa imagem se formou? Menor e invertida. Tá? Agora aqui, ó, eu vou colocar a imagem bem em cima do centro de curvatura. De novo, eu vou usar as mesmas propriedades, ó, a propriedade 1 e a propriedade 4. Agora, olha o que aconteceu. A imagem projetou do mesmo tamanho do objeto, só que invertida também. Tá? Agora eu vou colocar
um pouco para frente, eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco. De novo, as mesmas propriedades. O que eu estou observando, gente? Olha a distância que os raios de luz tinham que percorrer, né, até o espelho. Então, eu diminuí a distância que eles têm que percorrer até o espelho, mas eu aumentei a distância para eles se encontrarem. Então, a minha imagem agora, ela é maior, só que ela é invertida. Tá? E se eu colocar um objeto em cima do foco, o que vai acontecer? Tá? Esses raios eles nunca vão se encontrar. Ou a gente diz que eles se encontram no infinito. Então, a gente não tem nenhuma imagem formada. Tá? Se a gente pega o espelho côncavo e faz dá para a gente achar a posição do foco, a gente enxerga um borrão. A gente não vai conseguir enxergar uma imagem nítida. É exatamente por conta disso. Né? Os raios, né, eles não vão se encontrar em nenhuma posição. Tá? E se eu colocar ele para frente do foco, olha que curioso, né? A gente já começa a ter uma imagem formada por prolongamento de raio. É o que a gente chama aqui de imagem virtual. É uma imagem que agora ela já é na mesma orientação, né, do objeto, só que bem maior. Né? E nisso a gente pode definir algo, né, que são as imagens reais e as imagens virtuais. Imagens reais, né, são formadas por esse prolongamento de raios. Ó, tá? Imagens reais são formadas pelo encontro, né, entre os raios refletidos. A imagem virtual, que é formada pelo prolongamento de raios. Tá? E o espelho convexo? No espelho convexo, como todas as propriedades deles estão para trás, né, foco, centro de curvatura, então a gente vai ter também que prolongar os raios refletidos. Então, estou usando as mesmas propriedades. Paralelo tem que refletir no foco, então como o foco está para trás, eu vou puxar um prolongamento. No vértice, a mesma coisa, eu vou puxar o prolongamento desse raio refletido e vou perceber que a imagem se formou menor, tá? Porém, né, na mesma orientação. Tá? A gente observa a imagem do mesmo jeito, só que ela é um pouquinho menor. Por isso que a gente, quando usa o espelho convexo, tem uma noção maior das imagens. Né? A imagem diminui, mas aumenta o meu campo visual.